A paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? É hora de aprender na EBD, Escola Bíblica Dominical. E a nossa lição de hoje é a lição de número 6. Paulo em Éfeso. Nós, esse trimestre, estamos estudando as viagens missionárias de Paulo, né? E hoje é a nossa lição de número 6. O texto de referência se encontra na Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Texto do dia. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Livro de Atos, capítulo 19, versículo 11. Resumindo, mesmo diante das lutas e das dificuldades, Deus opera grandes milagres através dos seus servos fiéis. Amém? Glórias a Deus, né? Vamos memorizar o texto. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Livro de Atos, capítulo 19, versículo 11. Mais uma vez. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Livro de Atos, capítulo 19, versículo 11. Depois de Atenas, Paulo passou por diversos lugares até chegar a Éfeso, onde encontrou muitos discípulos. Mas, conversando com esses discípulos, ele descobriu que eles eram batizados nas águas, mas não sabiam nada sobre o batismo com o Espírito Santo. Eles não sabiam nada de profetizar, de línguas estranhas. Então, Paulo começou a explicar para eles que eles precisavam receber o batismo com o Espírito Santo. E então ele orou, colocou a mão sobre eles e eles foram batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo veio e eles começaram a profetizar, a falar línguas estranhas. Eles apenas conheciam o batismo nas águas, mas agora, glórias a Deus, eles eram batizados também com o Espírito Santo. Paulo passou 3 meses ensinando sobre Jesus na sinagoga de Éfeso. Mas algumas pessoas ainda resistiam, não acreditavam muito na palavra de Deus, não. Sinagoga, crianças. A palavra sinagoga vem do grego e significa casa ou lugar de reunião. Então, Paulo sempre costumava pregar, Várias vezes a gente ouviu a palavra sinagoga nas nossas aulas. Bom, Paulo sempre falava do Senhor Jesus, Explicava que precisava aceitar Jesus porque Jesus deu a sua vida, Morreu numa cruz. E também, através de Paulo nessa cidade, Deus realizou vários milagres extraordinários, coisas que as pessoas não esperavam, A gente ouviu nas histórias que Paulo orou e o paralítico, começou a andar, um homem que nunca tinha andado, nasceu paralítico, ele começou a andar. Então, eram muitos milagres que Deus realizava na vida, através da vida de Paulo. As pessoas, vendo todo aquele milagre, pessoas sendo curadas, as pessoas sendo libertas de espíritos maus, eles pegavam lenços e aventais usados pelo apóstolo para passar nos doentes. Olha só, e eles eram curados. Já pensou? Que maravilha, Deus faz milagres mesmo através
de Paulo através de nós, se acreditarmos, se formos fiéis ao Senhor, né? Então, Deus faz milagres, milagres e milagres. Amém? Então, através desses milagres da pregação de Paulo, muitas pessoas agora creram no Senhor Jesus. Aleluia! Glórias a Deus, que maravilha! E aí aceitar o Senhor Jesus como Salvador. E entre essas pessoas haviam feiticeiros. E aí essas pessoas queimaram os seus livros de magia, né? Por quê? Porque eles perceberam, eles creram que só Jesus Cristo pode nos dar a salvação, né? Que só o Senhor Jesus tem todo o poder. E aí eles queimaram todos aqueles livros, né? De magia. Que maravilha crer no Senhor Jesus. Aleluia! Apesar, crianças, de todas as maravilhas que Deus estava fazendo, um homem chamado Demétrio começou a colocar o povo contra os missionários, contra Paulo, né, e seus amigos. Por quê? Porque esse Demétrio fabricava imagens de diversos deuses. E em Éfeso tinha muitos adoradores de uma deusa chamada Diana. E Paulo, ele ensinava para as pessoas que deuses feitos por mãos humanas, eles eram falsos, eles não tinham nenhum poder. Além de tudo, idolatria é pecado. Nós devemos apenas adorar ao Senhor Deus vivo, que está lá no céu, né? Não podemos adorar imagens. Então era isso que Paulo estava pregando. Mas Demétrio e seus amigos de profissão tinham medo de perder os compradores por causa das pregações de Paulo. Por quê? Paulo estava dizendo que não podia adorar imagens, então ninguém ia mais comprar as imagens dos deuses falsos, né? Então eles ficaram muito bravos e começaram a perseguir Paulo e seus amigos. Chegaram até a pegar 2 dos amigos de Paulo, o Gaio e o Aristarco. Paulo queria resolver, queria defender, mas seus amigos falaram para que ele ficasse quieto, que tudo ia dar certo. Bom, depois de muito esforço, muita confusão, o secretário da prefeitura de Éfeso acalmou a situação, pediu ao povo que não se envolvesse nessas revoltas, disse que não havia motivos para que os servos de Deus fossem acusados de nada, pois não tinham feito nada com o templo de Diana, não tinham ofendido a deusa, né? E assim os conflitos cessaram e a cidade ficou tranquila de novo. Mas antes de Paulo ir para Macedônia, ele conversou com os irmãos e pediu que não desanimassem, continuassem firmes no Senhor, crendo em Jesus Cristo Salvador, né? Porque na vida temos lutas e perseguições, mas o Senhor nos dá a vitória. Amém? Então Paulo se despediu, foi para outras cidades, né? Mas Deus mostrou ao povo de Éfeso que ele é poderoso e que só Jesus Cristo é o Salvador. Amém? Então, crianças, assim como em Éfeso, que teve pessoas que no início não acreditaram muito, mas depois começaram a crer no Senhor Jesus, outros não queriam nem ouvir, teve perseguições, no mundo também, na nossa época,
também encontraremos pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus. Às vezes você vai falar para o seu amiguinho de Jesus, ele não quer saber. Outras pessoas não vão gostar de nós. Outras ainda nem não conhecem, nunca nem ouviram falar do Senhor Jesus e tem muitas dúvidas. Por quê? Muitas também adoram imagens, que nem lá em Éfeso, né? Adora várias imagens, mas aquelas imagens são feitas por mãos humanas, não tem poder nenhum. São imagens que não escutam, não veem, não fazem nada, nem se mexem, né? Então nós vamos encontrar muitas dificuldades, vamos ser perseguidos, mas por isso temos que estar prontos para levar a palavra de Deus. Precisamos estudar sempre a palavra de Deus para mostrar para as pessoas que tudo que está escrito lá é verdade, que o sacrifício do Senhor Jesus é de verdade, que foi o plano do Senhor Deus, né? O plano da salvação, mandar seu Filho para nos salvar, né? Nos livrar do pecado, e que Jesus é o único Salvador. Amém? O poder de Deus sempre surpreende as pessoas, e fazer a obra dele inclui lutas e perseguições, assim como Paulo. Mas nós devemos ter certeza de que Deus estará sempre conosco. Amém? E assim nós terminamos nossa aula de hoje. Nós aprendemos que temos lutas e perseguições. Muitas pessoas não vão crer, mas muitas vão ser salvas por Jesus. Não devemos desistir nunca de pregar o Evangelho. Amém? Que Deus os abençoe.